E vamos para mais um episódio do Menegote Run Experience. Aqui a nossa meta é simples e você já sabe, né? A ideia é conectar o mundo da corrida e o mundo corporativo, mostrando como as lições aí dos treinos, né, podem inspirar o nosso dia a dia no trabalho e vice-versa. Cada episódio, um atleta, um profissional aí e um profissional do mundo dos negócios, né? Compartilhando histórias para inspirar a sua performance, resiliência, né, e propósito. Um passo a passo aí de como a gente pode melhorar no nosso dia a dia. Então bora lá, ajusta aí os fones de ouvido e vamos em frente nessa jornada. Hoje temos duas feras aqui, duas pessoas aí com grandes histórias, cada um em seu mundo. Temos aqui o Lucas, fundador da Burby Lab e um baita atleta, ultramaratona, inclusive, Lucas. Isso aí. Tem um baita de um currículo aqui. Por outro lado, temos o Fabiano, do mundo corporativo. Além de um currículo sensacional, com especializações fora do país, inclusive, formou mais de 6.000 pessoas já. O Fabiano, ele é um coach, como se fosse um coach, né, Fabiano? Treinador, mentor. Então, especialista aí em cultura corporativa, liderança, gestão de pessoas. Tô com um time avassalador aqui hoje, turma. Se prepara que hoje nós vamos ter muitas coisas boas. E hoje é o seguinte, nem todo dia é de vitória, né? E nem todo fracasso também é o fim da linha. Nesse episódio, vamos refletir sobre tropeços inevitáveis e como a resiliência, tanto no esporte quanto no mundo dos negócios, transforma quedas em combustível para seguir em frente, né? Então, hoje, vamos falar sobre resiliência e gestão do fracasso, gestão dos dias ruins, vamos falar, né? Lucas, vamos conversar contigo, cara. Como você lida com os dias de treino que não são como os esperados, assim? Pô, o treino hoje não rendeu o que era para render. Que acontece, né? A gente sabe disso, né? Como que você lida com esses dias? Acontece muito, né? Eu vou te dizer que hoje em dia eu já consigo lidar muito bem com isso, né? Eu não vejo ele como um treino perdido, entendeu? Ah, Eu já lido de outra forma, né? Eu vejo assim, foi aquele dia que não saiu como planejado e tá uhum, tudo certo. Mas é claro que isso, tô falando assim, minha pessoa hoje, né? Já tô aí há mais de 20 anos, né? Envolvido no meio esportivo, vindo lá da parte profissional mesmo, né, atleta de rendimento, e hoje em dia, como eu brinco com os nossos clientes, eu ganho dinheiro com a corrida, né, não eles. Mas e é a é isso. realidade, é o jogo, né? Mas assim, para o público que chega hoje em dia, né, que começa a treinar, começou ontem, o primeiro treino que ele não consegue entregar, seja por indisposição física ou por falta de gestão ali do tempo dele, esse cara vai lá embaixo, né? Ele entra numa neura É, é. federal, assim, Uhum. que parece que acabou o mundo. Então, é, com essa pessoa, né, nesse perfil, que a gente já busca trabalhar de outra forma, entendeu? Nessa reconstrução. Eu sempre digo assim, ei, vira a página, tá tudo certo, entendeu? E não é começar do zero. Mas Uhum. vira a página, vamos cuidar dessa gestão. Antes você comentava do fracasso, né? Eu vejo muito mais como uma gestão de crise, né? Eu uso É o isso termo aí. gestão de crise no esporte também. Então, cara, é a mesma história da descoberta da lâmpada, né? Ele não levou, não demorou não teve 1.000 tentativas, né, de erros. Pelo contrário, ele descobriu 1.000 possibilidades de não chegar na lâmpada, né? Ah, Até olha aí. esqueci o nome do figura lá. Aham. Mas na corrida, no treinamento, é a mesma situação, né? Então, Tudo é não válido, entreguei né? Foi hoje, tudo é aprendizado, válido, é né? aprendizado. Tu já É. tem um pouquinho mais de percepção do que Aham. você pode fazer, né? Se antecipar para não chegar nessa situação. Entendeu? Ah, Então eu lido sensacional. muito mais com essa. E existe essa questão, assim, o atleta, ele pegou gripe. Então, é uma semana ali que o cara não vai vir e tal, e uma semana já dá, sem falar no desgaste que o corpo sofre com Aham. aquela gripe, com aquele, né? E aí ele volta pro treino. E aí chega lá no treino, pô, mas cara, uma semana eu parei de treinar e eu já caiu meu rendimento, já caiu meu resultado, né? Como lidar com essa uma semaninha aí, né? Falar pro cara, bicho, tenha calma, Sossega. sossega. Então,
tem outras alternativas, né, que a gente pode estar trazendo para ele, porque não é simplesmente só o correr, entendeu? Vamos pensar na linha do movimento, né? Tudo que a gente conseguir trazer de possibilidades, né, alternativas para ele tá se movimentando ali, ele vai conseguir preservar alguns ganhos. Fisiologicamente, né, como você comentou ali, deixei de correr, eu não vou conseguir manter o mesmo processo evolutivo dela, porque eu não estou correndo. Mas, se eu pensar na parte estrutural, né, eu consigo manter um bom equilíbrio, preservar condicionamento, fazendo com que quando eu esteja lá, que eu tenha cessado esse período de gripe, né, eu consiga voltar um pouco melhor do que se eu estivesse totalmente parado, né? Ah, Mas é aquela mesma situação ali, a pessoa acaba achando que ela vai morrer, né? Uma semana sem correr, sem fazer atividade, vai abaixo. Mas, volta a falar, é tudo questão mesmo da maturidade aí, um né? amadurecimento. Claro. Você vai perceber, cara, que tá tudo certo. Igual agora, a gente tá vindo aí com a galera, né, que veio por nesse ciclo de preparação para Jaraguá Sky, finalizou semana passada ali, final de semana. Essa semana para eles é zen. Relaxa. Eu sei que tem aquele que não tem que vai segurar, relaxar, mas tem que descansar. tu tem que descansar antes de estar cansado. Entendeu? A jogada é essa. Ah, entendi. Porque se você espera o cansaço bater, você já tá com uma sobrecarga desgastou. gigante. Então sempre tu vai sensacional. jogar sempre, vamos lá, se foi uma semana que deveria você ficar paradinho para chegar no 100%, eu movimentando, é uma a mais que vai ter que esperar também para voltar à sua forma, né? Entendi. O Fabiano, e tem vezes, cara, no mundo corporativo que a gente planeja, monta aquele projeto lindo e maravilhoso e cumpre com os protocolos de planejar, de fazer tudo que tem que fazer. E aí, quando você mede o resultado, não foi o esperado. Como lidar com isso, Fabiano? Um ponto, ó. Estou aqui num podcast e hoje estou sem voz. O Fabiano não foi planejado. É isso mesmo. Estamos aqui. Bom, estamos em abril já, fazendo esse podcast. Muitos líderes, muitos profissionais colocaram metas, planejamento. E eu tenho certeza que talvez todos, algo que planejou ainda não executou esse ano, não conseguiu. Mas o ponto é, primeiro, acompanhar. Se eu planejei algo e não acompanho, para que serviu o meu planejamento? Primeiro que a maioria nem planeja. Já está o primeiro ponto, né? A maioria nem planeja. Sim. Dos que planejam, poucos vão acompanhar. E dos que acompanham, né, se a gente tem um resultado ruim, ele faz parte. A gente tem que... Até porque a realidade vai mudando. Às vezes a gente planeja algo e quando a gente chega agora, acabou o primeiro trimestre, como é que está o mercado agora? Como é que está a situação agora? Às vezes o que eu planejei já não vai serve mudar. Mais. Não serve mais. Agora, como lidar com isso acho que estar ao lado de pessoas que vão te impulsionar. Entendi. Porque quando todos nós temos, assim como na corrida, altos e baixos. Se a gente tá com pessoas que vão nos jogar mais para baixo, aí nós estamos perdidos. Agora, se eu tenho uma equipe de líderes, eu tenho outros amigos, outros líderes que vão, profissionais, que me impulsionam para cima, eu acho que isso é fundamental. Ajuda muito, né? Muito. E acontece muito, né? E talvez no mundo corporativo, cara, vá muito de encontro com o que o Lucas falou sobre a lâmpada ali. Um projeto não bem sucedido na primeira vez é 1 milhão de aprendizados que surge. Desde que você, de fato, entenda os resultados, leia os resultados de forma lúcida, assim, né? Fala, cara, beleza, aonde foi o problema aqui? Né? E quanto se aprende com isso? Dentro da Menegote, a gente sempre fala assim, pior que errar é não ter nem começado. É não ter dado nem o primeiro passo. Porque daí, cara, tu tá estagnado lá, né? Então, esse aprendizado ali é fundamental. E o que dicas que tu dá justamente para, cara, não cheguei onde eu queria. Mas como tirar proveito disso? Como enxergar as N possibilidades ali de ter feito a lâmpada ali, né? Que dica que você dá assim pro pessoal tirar proveito desses planejamentos que não foram tão bem sucedidos? Acho que a mudança de mentalidade é fundamental. De tipo, parece simples, né? Ou na vida a gente ganha ou aprende. Racionalmente falando é simples, mas e na realidade? Isso. Então a gente precisa treinar a nossa mente, assim como nos treinos, para lidar com isso. Quem nunca estudou, quem nunca buscou autoconhecimento,
Quem nunca buscou inteligência emocional tem que ir atrás disso, né? E segundo, é a gente ir na causa do problema. Quando dá as coisas erradas, a gente tenta ir no sintoma, a gente tenta justificar a falta de autorresponsabilidade, justificativa. Então, a gente ir na causa do problema, não cair na maioria, de tipo, achar que isso é normal. Eu digo que um grande problema do ser humano é querer estar na maioria. Mas a gente tem que ir para a minoria. Nos treinos, quantos que realmente vão dar o seu melhor, vão se esforçar, vão cuidar da alimentação, vão dormir, vão... É a minoria. Entendi. É a minoria. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Se a gente falar com muitos outros empresários, ou líderes, ou profissionais, a maioria está reclamando, está justificando. Mas a gente tem que ir para a minoria. A gente tem que almejar a minoria e estar com a minoria. É isso aí. Pô, sensacional. Não tinha ainda olhado por esse lado aí, né? Estar com a minoria. Porque, de fato, é a minoria que se dedica forte, como tem que ser, né? E é duro, né? Não é você fazer uma outra maratona aí, não é leve. É pesado. A pessoa tem que se dedicar e se dedicar muito, né? Falando sobre uma outra maratona, por exemplo. O tempo de preparação para uma outra maratona é grande, né? Quanto tempo tu diz aí de preparo para a pessoa fazer um 50? Eu vi que tinha circuitos de 50, 56 quilômetros, é isso? Tu diz esse final de semana ou minha? Esse final de semana Esse nós tivemos 53 quilômetros. 53. Então, quanto tempo a pessoa se prepara? Claro que depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas vamos falar assim, ó, eu já corri sou um meio maratonista aí. Quanto tempo eu preciso me preparar para fazer um percurso desse aí, numa questão de montanha, com altimetria, com terreno irregular, são bons meses aí, que né? É uma questão, literalmente, do depende ali, porque, assim, a maturidade que tu vai atingir até chegar numa preparação dessa aí, muitas vezes ela vai além da ciência, assim, da parte fisiológica, né? Ou a linha tecnicista que a gente prevê na questão da prescrição do treinamento. Eu sempre trago também aquela questão assim, de respeitar os degraus, né? A gente ir conquistando no seu tempo, sem pressa. Vamos lá, nos dias atuais é normal, é muito comum alguém ele não começa no 5K, ele já vem para os 10 quilômetros, em 2 meses ele quer fazer uma meia, em menos de um ano ele está fazendo uma maratona. E aí ele conhece uma prova de montanha, trilha, enfim, que também é a minoria que vai partir, né? Hoje nós somos aí, no Brasil, ainda não chega a 10 mil praticantes. No Brasil não tem isso ainda. Mas ele, enfim, ele almeja participar de uma prova de 53. Vamos lá, em 2, 3 anos. Se ele tiver o sucesso, que eu nem digo que é sorte, né? Se ele tiver o sucesso em encontrar um grupo lá, a minoria qualificada, boas pessoas que consigam levar uma orientação para ele certinha, primeiro que o cara nem vai treinar ele em um ano. Ele vai pedir para ele segurar. Tá? Mas, muitas vezes é o contrário também, é o caminho inverso, né? Então ele pega e submete a essa preparação. É possível que ele consiga, lá no meio do caminho, né, ter alguns avanços que vão dar condições dele largar para uma prova dessa, mas não sei se ele completa, entendeu? Só que é muito comum tu ver, literalmente, o cara que ele tenta, né, se preparar, mas ele não consegue nem atingir a fase, vamos lá, os 50% de preparação. A nossa matemática é assim, ó, para fazer 20 quilômetros em montanha hoje, você pega o teu melhor tempo dos 10 quilômetros no plano e tu pode adicionar de 1 a 1h30. É esse o tempo que tu vai fazer em 10 quilômetros no meio do mato. Caraca. Entendeu? Então a gente já lida com tempo de exposição. Entendi. E aí vai linkando, né? O treinamento, a parte do mind mesmo, né? Você tem uma mente, de certa forma, blindada, né? E preparada para toda essa gestão aí. Porque não é simples, não. Mas respondendo, então, né? A tua pergunta inicial ali, quanto tempo? Eu vou te falar assim, ó. Eu estou há 20 anos em movimento, né?
treinando, correndo, curtindo ali, eu completei minha primeira prova de 100 quilômetros agora em março. Meu Entendeu? Deus, 100 quilômetros correndo, Lucas. Mas já fiz prova de Uma 50, vida treinando. maratona, enfim, desde 2014, 2015. Mas tu entende? Olha a janela que teve para mim chegar. Vou fazer agora. Tô legal. Então não é do dia para noite. Entendi. Mas, volto a dizer, o mercado em si hoje vende muito essa questão, né, da tentativa de, vamos lá, se prepare-se em 1 ano, 2 anos, né? Uma coisa é certa, já corro 21 e tal, quero me preparar para uma maratona. Fisiologicamente, a gente traz o quê? Que de 10, 12 semanas seria o tempo hábil para isso, uma maratona no plano. Ultramaratona, como eu te falei, já muda outra linha. E aí acontece muito Eu mesmo tenho um sobrinho que ele fazia bicicross. E uma vez ele foi para Alemanha fazer uma prova e chegou lá, o ombro dele saiu do lugar, deslocou o ombro lá. E, cara, ele tinha treinado muito para essa prova, tinha se dedicado muito para isso. E quando ele chegou na hora H de todo o treinamento, todo o esforço, ele não pôde correr. E não correu. Tava, né, lesionou, não correu. Como lidar com isso? Nas outras maratonas, olha o quanto o cara paga. Sua muito a camisa para chegar numa preparação. E aí num treino lá, nas vésperas aí, lesiona. Como trabalhar isso na mente desse atleta, né? Para que ele tenha a resiliência de falar, não, ok, vou passar esse treino, vou pular esse treino, essa prova e vou seguir me preparando para outra prova, que talvez demore 1 ano para voltar essa prova aí, né? 1 ano para mais. Como que vocês trabalham isso na mente dos atletas? A gente tem 2 situações, né? Uma delas é essa situação ali, estou preparado, viajo semana que vem e aconteceu. Mas eu não cheguei lá ainda, não fui no meu destino final. Essa é uma situação. A segunda é aquela, me preparei, larguei para a prova e no meio dela aconteceu alguma coisa. Tem 2 situações ali, né? 2 conflitos que acontecem. Eu vejo assim, estou me preparando, me machuquei, né? Lesionei, não embarquei ainda, não peguei o avião e tal. Acho que nesse momento é um pouco mais tranquilo você absorver, digerir isso aí, né? E levar um entendimento que, cara, tá tudo certo. Aquele ditado, né? Era para ser. Tá tudo bem, vamos respeitar e vamos fazer o corre agora de fazer todo o trâmite, de transferir passagem e tal, e tá tudo bem, tô em casa. É sempre mais tranquilo, né? Vai ter ali alguns dias que o cara vai ficar mal mesmo, né? Porque, sei lá, podia ser uma etapa do Mundial, uma seletiva, sul-americana, etc, né? A prova da vida dele, se eu for para lá, eu alavanco os meus negócios, etc. Agora, fui para a prova. Isso já aconteceu comigo também. Minha primeira tentativa para 80 quilômetros em 2016 foi mais ou menos assim. Só que, claro, semanas depois, eu já tinha feito toda a leitura dos meus erros, né? Eu larguei para a prova, no meu entendimento, estava preparado. Só que eu sempre me submeti muito a um laboratório mesmo, até hoje. Muitas coisas que eu me preparo, eu vou lá para quê? Para entender melhor na prática, com base depois em estudos, para trazer para vocês com maior propriedade, né? Aquela coisa, eu senti o que tu pode sentir lá, entendeu? Sensacional. Traz a confiança, a segurança ali, né, pro teu atleta, teu cliente. Então, resumindo, abandonei ela no quilômetro 68, uma prova de 80. Mas por quê? Tava malzão, com disposição já gástrica, náusea, dor de cabeça, tava ruim, tava lá na bad zona e tive que abandonar. Você vai falar, Tendo corrido 80% quase da prova, né, cara? Queria? Não, jamais, né? Sempre vai bater o orgulho, não, eu vou cruzar a linha de chegada. Só que, te digo, naquela hora eu comecei lembro até hoje, tava em Bombinhas, na areia lá parado e aquela coisa fazendo as contas, né? Pô, tem 15 quilômetros para chegar. Mas do jeito que eu estava ali, eu ia levar 3, 4 horas para fazer 15 quilômetros. Lembra da conta que eu coloquei antes para vocês, né? No estado que eu estava. E aí eu comecei a pensar no que isso ia trazer para mim. Entendeu? Porque eu não curto essa coisa de superação sofrendo não cai, sabe?
tem que chegar feliz. Ah, com dor, todo mundo sente dor. Vai dar uma câimbra, todo mundo tem câimbra. Vai sofrer, mas tem que ser uma dor, um sofrimento. Então, assim, ó, é esse calculado. entendimento, sabe, de você colocar na balança mesmo, vale agora teu sofrimento, teu esforço para ganhar lá uma medalha de finisher, uma camiseta finisher, mas qual que é o orgulho, a grandeza, né? O que isso vai trazer de bom para os outros? Nesse caso, te colocar em risco também, né? Em risco. E aí o exemplo negativo, né? Eu tenho um grupo que me acompanha, né? Então, qual que é o exemplo? Porque depois é fácil, no dia dele eu chego, não faz isso, cara, por que tu seguiu mais? Podia ter morrido, vou dar um exemplo. Então, assim, se torna frustrante. O cara termina, chora pra caramba, preparei e tal, rola um momento, não digo vergonha, mas uma satisfação muito grande, né? Só que, como eu falei, tu faz essa leitura, tu para pensar, tu vê que, valeu a pena, fiz certo. E vou te dizer, de 2016 até hoje, muitas vezes eu cito essa passagem, né? Na minha vida, principalmente. Alavancou muito, sabe? Depois dessa jornada, tanto em respostas positivas, resultados com clientes, nos negócios também, sabe? Na minha vida ainda esportiva amadora, entendeu? O entendimento é outro. Mas volto a falar assim, foi meio que pensar no todo mesmo, no impacto que isso traria não somente para a minha pessoa, mas como do que estão à minha volta, né? Muito bom. Fabiano, e no mundo corporativo acontece isso também, né, cara? Você se prepara, você se estuda, se forma e as coisas não acontecem muito da forma como foi planejado, né? E muitas vezes a gente faz uma preparação e a gente, né, estima ali algumas coisas, né? Pô, vou, sei lá, fazer uma pós-graduação, vou me desenvolver e quando eu terminar a minha pós vai acontecer algo, né? E muitas vezes esse acontecer algo, ele depende de outras coisas também, né? Pô, eu quero evoluir dentro da empresa, mas só que tem que, bom, beleza, já estou preparado para isso, já cumpri os requisitos para isso. Só que agora tem que esperar, por exemplo, aparecer a oportunidade, a vaga. E a gente vê hoje em dia um mundo muito ansioso para as coisas, né? Como segurar essa onda? Como entender que, cara, calma, as coisas podem acontecer aqui dentro, né? Pode acontecer para você, só que você tem que ter paciência. Hoje a gente enxerga assim, muitas pessoas, as pessoas não criam mais carreira, né? Eles querem para ontem as coisas. E não vou falar só da geração 2000 não. Essa ansiedade ela tá em todo mundo. E a gente sempre fala muito lá na meu negócio, fala assim, cara, você tem que ter paciência, as coisas vão acontecer, você está se preparando, a gente está lendo isso, só que a gente não pode criar uma vaga, né? A pessoa tem que ter essa resiliência mesmo, deixar um pouco essa ansiedade de lado para poder colher os frutos, né? Como lidar com isso? Como você tem visto nas suas mentorias aí, nos treinamentos que você tem feito, essa reação das pessoas aí, essa segurar um pouco a onda para conseguir chegar onde precisa chegar? O ser humano naturalmente é imediatista. Né? O ser humano não pensa muito no longo prazo. Isso é do nosso cérebro. Então, como você falou, não é somente as novas gerações. Os mais experientes também têm. Exatamente. Claro que na nova geração isso é mais forte, por quê? Porque é uma geração mais digital. E o digital, ele é muito... acelera demais imediatista. Né? Dopamina, dopamina, dopamina o tempo inteiro. O prazer momentâneo. Então, uma criança, um adolescente hoje, ele é criado para o momentâneo, para o instantâneo. Não é criado por longo prazo. E aí, além da paciência, a gente precisa ter fé. Pô, eu acredito mesmo no que eu sou capaz de alcançar isso, que eu mereço isso. Eu gosto de ensinar os líderes, né? E algo que eu pratico para minha vida, que me ajuda muito, é cuidar do espírito, do corpo, da mente e do intelecto. Eu tenho o ritual da manhã, ritual da noite. Tem como a gente desconectar a vida pessoal da profissional, Rodrigo? Não tem. Você tem? Tá tudo conectado. Você tenta, né? Mas quando aperta, tu mistura, não tem jeito, porque é conectado.
se meu casamento tá ruim, se a minha saúde tá ruim, isso não vai impactar no meu desempenho certeza. profissional? Como é que eu vou ter paciência se eu tenho uma área da minha vida que está destruída? Então, eu recomendo ter bons hábitos, desenvolver bons hábitos, bons rituais. E aí, acho que nada é por acaso. Eu sou um cara de atividade física que hoje, para mim, já é um hábito. Essa última semana eu acabei treinando um pouco. Foi uma semana que eu participei de uma imersão de sexta a domingo. Ontem estava com a agenda assim, ó, mega lotada. Então já fiquei aí 3, 4 dias que eu treinei pouco e mal. Já sinto falta. Existem vários estudos que dizem que a atividade física é o melhor remédio para depressão, para ansiedade. E eu treino muito mais para minha mente do que para o meu corpo. O corpo é consequência, é resultado. Mas eu estou com a agenda lotada. Eu busco tirar ali meia hora, 1 hora para ir treinar, porque eu sei que isso vai aumentar a minha performance no trabalho. Então, ter fé, cuidar do corpo, da mente, ter bons rituais, isso vai ajudar totalmente. E aí tem uma frase de um mentor meu, que é o Tony Robbins, que ele fala, as pessoas superestimam o que ela pode fazer em um ano. Então chega dezembro, 2025, eu vou fazer exercício, eu vou aprender inglês, vai ser meu ano. Estamos em abril, quantas pessoas ainda estão acompanhando essas metas? Agora, elas subestimam o que elas podem fazer em uma década. Então, o jogo verdadeiro é do longo prazo. O Lucas deu um bom exemplo ali. Corredores hoje querendo fazer 10K em 2 meses, meia maratona em 6 meses. É possível? Mas é a maioria ou a minoria que vai conseguir, Lucas? Minoria, né? Minoria. É a exceção da exceção. E aí eu achar que eu sou a exceção da exceção, não que a gente não possa. Eu acredito, eu sou um cara que tem uma capacidade, eu acredito muito na minha capacidade. Mas, ao mesmo tempo, tem o processo, leva tempo. Quando vai acontecer? Não sei. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu acredito que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. É isso aí. As pessoas acham que a oportunidade é quando aparece um negócio pronto na minha frente. E não é isso. Eu estou me preparando, e aí aparece algo, eu falo, olha, eu acho que isso aqui vai me aproximar do meu objetivo. Vai me aproximar, não é que eu vou alcançar. E aí eu dou um passo. Quando eu dei esse passo, abre novas possibilidades. Conheço novas pessoas, eu me desenvolvo, tenho um desafio novo. Às vezes tem uma queda que traz aprendizados. E aí a gente vai assim, dando passo, passo, passo. Lá na frente, as coisas acontecem. E aí as pessoas de fora olham e falam, Rodrigo teve sorte, apareceu uma oportunidade para ele. Mas ninguém vê esses 20, 30 passos que você deu, pequenos passos, tombos, no meio do caminho, que foram te aproximando daquele momento que as coisas andaram. Então, fé, em primeiro lugar, bons hábitos. Na empresa, profissionalmente, ter rituais. A gente fala muito o que é cultura. Quero desenvolver uma cultura. Desenvolve rituais. Tem que estar na agenda. É um ritual diário? É semanal? É mensal? Trimestral? Anual? Não importa. Mas se você não colocar na agenda, se sobrar tempo, eu vou fazer. Não vai funcionar. E disciplina para seguir os rituais, né? Exatamente. Eu perder uma vez ou outra, tipo, atividade física, para mim é um ritual, é um hábito. Nos últimos dias eu perdi, mas foi uma exceção, não foi a regra. E aí, hoje eu pretendo treinar. Não vai ser o meu melhor treino? Provavelmente não. Sabe que a gente pode um dia chamar o ritual, ele se transforma em hábito. Isso. Começa como ritual e se transforma em hábito, né? E eu achei interessante o que você falou ali da dopamina. É importante entender que não é a cabeça, é fisiológico isso, né? Você está recebendo ali uma descarga de dopamina que te gera um prazer, né? E isso se torna viciante, ou não? Exatamente. É algo que... O exemplo celular, notificação do celular. Tanto que eu, Fabiano, eu tirei praticamente todas as minhas notificações do celular. WhatsApp, redes sociais, nada. Eu tenho hoje notificação de agenda e banco. Basicamente, minhas notificações. Por quê? Pessoas que trabalham com WhatsApp web aberto.
isso é um inimigo da produtividade. É. Eu tô lá fazendo algo importante no trabalho. E aí vem uma notificação. Aí você pensa, eu não vou olhar, porque não é algo importante. Ou dá 10 segundos, o que acontece? Eu estou olhando. Porque quando vem a notificação, já gerou dopamina no meu corpo. É a dopamina da antecipação. E aí eu olho, não é nada importante, eu respondo ali 30 segundos. Quando eu volto para fazer o que eu estava fazendo, meu foco já dissipou. E na realidade hoje, as pessoas estão com muita dificuldade em focar porque nós vivemos a era das distrações. É o tempo inteiro. Então eu nem consigo focar, em primeiro ponto. E quando eu mais ou menos consigo, vem uma distração que já tira o meu foco. Eu não consigo produzir. Algo que eu estou agora, nesse momento, me policiando é curtir mais o silêncio. Principalmente final de semana, às vezes à noite. Ainda não estou como eu gostaria, estou longe ainda. Mas tem a ver um pouco com meditação, com... Também, mas parar para refletir. Parar para ter meu momento de fé, de conexão. Porque na correria, as melhores ideias que nós temos vêm em momentos de relaxamento. Não vem no estresse, na correria. Você está lá tomando um banho, e aí no meio do banho vem... Putz, por que eu não pensei nisso antes? Ou quem já acordou de madrugada com uma ideia maluca, assim. Por quê? Porque eu estou relaxado, eu estou desconectado. Se eu tô com o meu cérebro a milhão, nós pensamos que nós vamos ter ideias, mas não é o melhor momento. A gente está estressado, a gente está ansioso, a gente está preocupado. Tem vezes que para mim, tô com a minha cabeça a milhão, eu deito, durmo e acordo com a solução pronta. Mas foi um momento de À noite não veio a ideia. À noite não veio a ideia. De manhã, quando você está descansado, por isso que eu, Fabiano, gosto de fazer coisas importantes, atividades importantes de manhã. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que têm hábitos noturnos. Eu já tive essa fase. Eu não vou dizer que você está errado ou está certo, mas biologicamente, amanhã eu acabei de dormir, descansei. Apesar que, quando eu acordo, meu momento de acordar, eu não levanto mega animado. Assim, porra, vou dominar o dia, vamos lá. Não, eu deixo o celular longe da cama. Longe da cama, para ter que levantar, desligo e já vou pro banheiro. E aí eu tenho meu ritualzinho, e um dos primeiros rituais meus do dia, Lucas, é alongamento. Eu me alongo todo dia de manhã. 5 minutos. Por quê? Para dar aquela acordada, para dar uma mexida no corpo. Depois que eu alonguei, eu já acordei, sei lá, 50%, 60%. Então eu tenho o meu ritual, nem que seja 15, 20 minutos. Aí eu tenho algo importante. Eu tenho que montar um treinamento, tenho que fazer um relatório, tenho que, sabe, algo bem mais complexo. Eu faço de manhã. Entendi. E aí, desligo ali o Wi-Fi, não tem notificação ainda, porque 6h30 da manhã, quem que vai te mandar mensagem 6h30 da manhã? Mas de Não, vez em quando, vem. Não, mas uma Longe, mensagem longe. importante. Não, assim. agora o grande fluxo não é esse horário. Não. Né? Eu também funciono de manhã e eu acordo a milhão, cara. Eu acordo, vamos, sabe? E tanto que meus exercícios eu faço no período da manhã, minha corrida é de manhã, minha bike é de manhã. À noite, quando eu faço, você vê como é, né? O esporte, ele libera dopamina também, né? Total, né? Até uma pergunta, cara. Será que um dia a gente chega a um nível de... Porque o cara precisa dessa dopamina, né? É prazer, na verdade, né? Esse mundo digital, será que ele pode um dia gerar esse volume de dopamina que chega a afastar as pessoas do esporte? Fala, cara, o que tá me gerando aqui é suficiente para mim. Porque, cara, eu preciso de sentir isso, sabe? Então eu começo o meu dia e eu vou pro meu ciclismo, eu vou pra minha corrida. Cara, esse dia ele é acelerado. Já teve pessoas da empresa que falaram assim, tá sem correr, né? Tá sem pedalar, né? A energia baixa. Notório, assim. E, pelo contrário, quando eu consigo encaixar sequências de treinos legais, assim, pô, meu Deus, cara, você começa o dia voando, né? E será que um dia essa dopamina, o cara vai falar, não, só nos shorts aqui do YouTube, aqui o cara vai se sentir
satisfeito com isso? Mas eu acho que isso já acontece. Já é, né? Qual que é a porcentagem de pessoas que fazem atividade física hoje Assustador, né, cara? pessoas obesas, pessoas que estão, às vezes não só obesidade, mas que não está satisfeita com o seu físico. E às vezes ela quer se cuidar, ela quer se alimentar melhor, ela quer fazer exercício, mas os hábitos dela ou os vícios dela estão impedindo ela de... E até o meio, né? Tem muita gente que chega e fala, pô, Rodrigo, eu queria tanto, cara, fazer exercício, cara, eu olho tu fazendo aí, cara, eu acho legal, então eu queria tanto fazer. Só que ela tá inserida num meio que é aquele meio assim, né, cara? Quem é esses loucos que saem correr? Pô, o cara coloca a roupa apertadinha e sai andar de bicicleta e não sei o quê. Então ela quer fazer, mas ela tá num meio ali, cara, que fica puxando ela pra baixo ali, né? Tirando ela do foco ali, né? Então é complicado. É que assusta, né? De certa forma, quem quer começar assusta com essa energia boa, assim, né? Né? Então o cara quer, pô, vou ou não vou? Será que eu vou conseguir? Meu grupo certo? Até isso, né? Será que eu vou conseguir também, né? Eu respeito muito, né, a fase inicial da galera, mas eu também curto, assim, vamos botar no fogo pra ver, entendeu? Como a gente trabalha muito corrida de montanha, né? Bom, às vezes dificilmente aparece alguém assim num período certo de base que todo mundo vai estar alinhadinho, digamos assim, vamos começar caminhando. Não, geralmente chega a galera igual agora que veio a prova, é um furacão, né? Galera vem procurando, vamos treinar. Deus, segura aí. Por quê? Aí tô num treino, vou dar um exemplo, Morro da Antena, e vocês dois começaram comigo agora. Vocês nem correm ainda. Como é que eu vou colocar os dois subindo o morro se eu não sei como é que vai ser a resposta? Claro, dificilmente a pessoa acaba largando esse desejo, né? Ela fideliza, ela vai treinar. Mas já aconteceu também de vir pessoas que, isso aí não é para mim. E aí sai com uma imagem negativa, uma impressão talvez, né? ruim do negócio. Mas é o que? Começou da forma errada, né? E é interessante o pessoal entender que, pô, você vê o Lucas aqui, um ultramaratonista, correu 100 quilômetros, cara. Cara, é uma loucura, né? É chão. É chão, cara. Quantas horas, Lucas, demorou? Fechou 12 horas. 12 horas correndo, cara. Então, assim, ó, beleza, o Lucas correu 100 quilômetros, mas vocês também escutaram ele falar que ele tá há 20 anos em movimento. Né? Então, não é da noite pro dia. Então, assim, eu sempre falo que, cara, qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que esteja disposto a pagar o preço. O Lucas tem, sem dúvida nenhuma, deixou de fazer muita coisa que alguns amigos fazem para viver essa vida do esporte, né? Não tenho dúvidas disso. Então, assim, é disposição. Qualquer um pode fazer. Vamos fazer o 5 km? Qualquer um pode fazer. Não é o teu vizinho, ele não é o super-homem, não. Né? Qualquer um pode fazer. Assim como na vida profissional. Desde que, bora pagar o preço, bora treinar, bora acordar cedo, bora ir fazer um curso, ir fazer um treinamento, evoluir. Né? E a gente vive assim, num mundo de muita cobrança, né? Nem tu disse, tem muita gente que te acompanha, que olha, assim como o Fabiano, tem muita gente que te acompanha nas redes sociais e existe uma certa pressão, né? De você, pô, o Lucas está indo lá fazer uma maratona lá agora. Cara, que nem tu falou, pô, as pessoas estão me vendo, né? E você quer entregar. Você quer ir lá para os 100 km e entregar os 100 km, né? Então, queira ou não, por mais tranquilo que a pessoa seja, tem uma pressão ali por trás. Como lidar com isso, cara? Como você, de repente, usar esse incentivo de falar, pô, tem pessoas ali me olhando, tem pessoas me acompanhando. Usar isso para o bem e não para se tornar uma pressão e uma coisa que você fala assim, não, eu tô lá tô quase terminando a prova, eu vou terminar porque as pessoas estão lá me vendo e... Como lidar com isso? Eu vejo uma situação que é hábito meu também falar para a galera o seguinte: primeiro que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Então faça por você. Acho que é a primeira coisa, né? Se eu vou fazer 3 quilômetros, ninguém está me obrigando a isso. Eu estou me permitindo essa mudança, né? Legal. Então, para quê? Que não aconteça essa situação que também é comum, né? Tem muitos que, estamos aqui os 3 amigos, ou vamos fazer 10 quilômetros. Pô, eu não gosto de correr. E vocês vão começar, não, vamos correr. Tá, eu vou pela amizade. Mas eu já sei que não vai dar certo. E o cara se frustra daí, entendeu? Porque ele vai sofrer, ou nem vai completar a prova, e vai ficar tristão com
com a galera aqui, né? Pô, meu compromisso, o que foi gerado lá atrás deu certo. Mesma coisa na empresa, né? Pô, eu vou assumir a bronca aqui, o projeto é meu. E vocês, show de bola. Né? Deleguei, e aí eu não entrego. E aí? Vocês talvez nem vão me cobrar tanto, né? Mas, pô, frustrou uma cadeia inteira, né? Então, começando aí, eu vou começar por mim, então, faço por mim mesmo, entendeu? Não pensando lá no final dessa cadeia toda, no que vai repercutir. Entendeu? Acho que tem que começar por aí. Porque, ó, se eu fracassei, eu tive um sucesso, primeiro, a responsabilidade é minha. Depois, se agradou um ou outro, também tem que ser minha, entendeu? Exatamente. Porque senão não dá certo. A gente falou muito de sorte, sucesso e tal. Eu digo também o quê? Que eu sempre desejo para cada um, até para vocês, ó, vai para tua jornada de trabalho agora, teu pedal, eu desejo sucesso, porque eu sei que vocês estão preparados para isso. Tu tá treinando, você tá estudando, buscando conhecimento. E sorte eu trago para quem? Aquele que não tá preparado, entendeu? Aquele que, ó, o cara que chegou agora, quer fazer já uma maratona mês que vem, cara, é sorte. Eu falo, a É galera já isso aí, sabe, meu. entendeu? Sorte é isso aí, cara. Acho que o Lucas trouxe um ponto que eu iria falar, né, de fazer por nós, fazer pela nossa família, né? Eu sou um cara cristão, honrar a Deus, honrar a nossa família, fazer por mim e evitar comparação. A gente também vive na época da comparação. Redes sociais hoje, se olha o Instagram das pessoas, parece que a vida de todo mundo é perfeita, assim, no que ela posta. Não que ela posta a vida inteira dela, mas no que ela posta, parece perfeito. E aí hoje as pessoas estão vivendo num momento de muita comparação, e isso atrapalha muito, né? Eu aprendi algo que, de novo, racionalmente, por muito tempo fez sentido, mas até eu mudar verdadeiramente a chave, demorou, que é o quê? Não dá para agradar todo mundo. A partir do momento que eu me posiciono, vão ter pessoas que não vão se conectar. Ontem mesmo eu fiz um evento com 50 e poucos líderes participaram. Possivelmente eu não agradei todo mundo. Possivelmente. Cara, nem Jesus, que é a minha inspiração máxima, Jesus foi crucificado na cruz. Né? Quem sou eu, um mero mortal, humano, pecador, que vou agradar todo mundo? Mas eu tenho que dar o meu melhor para cumprir a minha parte. Você falou de dopamina antes. A gente precisa treinar nosso cérebro para conseguir a dopamina de outras maneiras. Tipo, dei o meu melhor, coloquei a cabeça no travesseiro. Isso gera dopamina. Acho que é um dos melhores sentimentos que existe, né? Respirar, né? Um dos melhores sentimentos que existe. Eu dei um passo, fiz o que eu falei que eu iria fazer. E entra até o comemorar as pequenas coisas, né? Pô, cara, terminei meu dia a milhão, cara. Pô, parabéns. Que dia maravilhoso que foi esse. Exato. Pequenas vitórias. E aí a gente sempre tá inspirando os outros também, né? Já várias vezes será que eu posto isso? Será que eu não posto? Eu posto muito de atividade física nos meus treinos, de leitura, o hábito que eu tenho. E aí... Inclusive me inspirou já, tá? Me fugiu a palavra agora. O estudo bíblico da manhã que tu coloca lá. O ritualzinho da manhã, o ritualzinho. Pô, falei, cara, que legal, cara. Pô, isso aí me inspirou a começar a fazer também, entendeu? Show. Bom. E aí, obrigado, fico feliz. E aí, esse tipo de feedback me faz seguir, né? Falando sobre pressão, as pessoas precisam buscar autoconhecimento, precisam buscar remover os bloqueios emocionais que ela tem. E eu tinha muitos, ainda tenho, o Lucas deve ter ainda, o Rodrigo tem. Demais. É claro que a gente está num processo de evolução, muitos bloqueios que a gente já tinha, já ficaram para trás. E por que eu falo de bloqueio? Porque muitas pessoas entendem até isso que a gente está falando, mas no dia a dia ela não consegue fazer. Sentimento, eu não bati minha meta. Aí vem a culpa, o arrependimento, e aí em vez de eu tirar o aprendizado para dar o meu melhor, ok, eu errei, cometi meus erros, mas o que eu aprendo com isso? Como que eu vou fazer melhor? Eu tenho a minha fé fortalecida, então sei que vai acontecer. Não, às vezes elas vai para um ciclo vicioso que vai ladeira abaixo. Né? O nosso tema aqui é fracasso, resiliência.
Qual que é o oposto do sucesso? Eu faço essa pergunta para as pessoas. E as pessoas falam fracasso. Errado. O oposto do sucesso é a desistência. O fracasso faz parte do sucesso. Quantas vezes você fracassou, Rodrigo? Vixe. Erros. Quantas vezes você fracassou, Lucas? Quantas vezes eu fracassei? Eu pensei em desistir, Rodrigo. Dezenas de vezes. E se você parar pra pensar, cara, na vida, vamos colocar um jogador de futebol aqui. Na carreira, ele mais perde do que ganha. E o mundo não acaba, né, meu? Eu tenho 2 filhos, estavam esse tempo aí, ia jogar o futsalzinho deles lá e voltava pra casa bravo, chorando e não sei o quê, não sei o quê. E aí um dia eu achei um vídeo lá no YouTube do Mbappé falando, bem no auge lá do Mbappé lá e tal. Ele falando lá, cara, eu mais perco do que eu ganho. Então eu preciso saber lidar com essas coisas. Aí eu mostrei pra ele assim, ó, se a gente continuar essa choradeira nos jogos aí, cara, nós vamos parar de jogar futebol, porque não tá fazendo bem. Né? A gente precisa realmente evoluir, né? Você fala de autoconhecimento. Você na posição de líder dentro de uma corporação ou sendo um treinador, você tem que ter autoconhecimento e confiar muito no que você está fazendo. Porque muitas vezes eu me deparei assim em momentos, sabe, de indecisões, momentos de falar, cara, mas será que o caminho é esse? Que bate essas, né? Você tem que estar corrigindo a tua rota aí o tempo todo. E a gente parar para pensar, e eu falei assim, é isso, conversa com um, conversa com outro, e acaba mudando a rota. Você deixa de acreditar no teu eu ali, né? No teu instinto ali, tá? Mas eu acho que é isso, mas bora, vamos seguir o outro caminho, porque tá falando que é isso, então vamos seguir o outro caminho. E aí você segue aquele caminho e dá errado. Né? Tu volta e fala, cara, eu preciso me conhecer mesmo mais, preciso a um ponto de ter confiança nas minhas decisões, né, para você poder seguir. Porque é que nem o Lucas lá, faltava poucos quilômetros, né? Você já tinha concluído boa parte da prova, mas você tava com o teu autoconhecimento em dia para falar, cara, aqui deu. Vou tirar muitas lições do que eu vivi até agora, preciso me preparar mais, ou enfim, N coisas para poder seguir em frente, né? Porque isso, a gente tá falando, acontece, não foi a primeira, pode ser que vai acontecer a segunda, a terceira. Da mesma forma, no final de semana, o nosso principal atleta aí, que já representou até o Brasil em Mundial, vai ter outro em agosto, ele se perdeu. E ele é aqui de Jaraguá. Ele se perdeu perdeu no percurso, entendeu? Então daí vem as brincadeiras, né? Pô, se perder em casa, tal, tu ajudou a mapear, mas assim, acontece. Faltou talvez uma gestão dele ali, de parar, né, na dúvida ali. É que nessas horas é muito rápido, né? O cansaço desnorteou ele. Exatamente. Não dá pra julgar. Não dá pra julgar. Mas o que eu falei pra ele foi o seguinte: Juan, tá tudo certo. Falei bem ontem ainda, falei, não foi a primeira, cara. Tomara que não aconteça outras, mas se acontecer, tá tudo certo. E, cara, é você que tem que estar bem com isso aí. Antes, usar um paralelo ali ao mundo digital, né? Hoje a gente vê muito isso. Ah, eu fui bem, fotinho, likes, comentários. Sim. Eu fui mal, eu também vou postar. E por quê? Porque as curtidinhas, os comentários, parece que dá uma... Eu tive uma desistência, um abandono, um fracasso que seja, mas a galera vai me levantar agora. Né? Isso também eu vejo que é o excesso que a galera vem pecando muito, sabe? É o que a gente comentou antes, não estão fazendo por eles, estou fazendo pelos outros, pelo que os outros vão, qual a imagem que eu quero que eles tenham, né, da minha pessoa. Então... E tem muito isso, né, cara? Tem pessoas assim que realmente vivem pelas redes sociais. Você vai ver a vida da pessoa, até mesmo condição social da pessoa. Tu olha a pessoa nas redes sociais e fala, cara, é um milionário. Né? E tu vai ver, tá postando uma coisa que não tem nada a ver com a vida da pessoa. Isso é um problema sério, cara, porque tá criando uma coisa que não existe até na cabeça da pessoa ali, né? Então, cara, as redes sociais é um veneno, turma. Vamos, ao invés de ficar aí, teclando aí, bora correr, bora... O silêncio ali, a descrição é mais assertivo, né? Eu falo para os meus alunos que se eu não usasse as redes sociais a trabalho, eu iria fechá-la por uns 3 meses. Todas. Por quê?
para perder o hábito, para treinar minha mente a esquecer essa dopamina, que daí 3 meses é um período bom, e desenvolver novos hábitos nesse meio do caminho. Mas hoje eu trabalho, né? Parte da minha empresa é a rede social. Né? Mas é diferente. Eu já vejo um uso muito mais consciente, né? E mas eu me perco também, tá? Não, mas é diferente. Assim, tu olha lá a tua rede social, eu acompanho, né? E eu vejo que, cara, é muito estruturado. E a forma como é postada, a forma como é feito, é uma forma profissional de fazer. Eu não entendo ali tua vida pessoal. Eu vejo tua vida profissional lá. Né? Então, acho que tu divide muito bem, cara. Pode ter as perdidas de vez em quando, né? Mas o fato é que a gente sempre está exposto a esse mundo de cobranças, né, cara? E a gente tem que... Eu acho que o autoconhecimento, o Fabiano levantou bastante isso, porque não é fácil não, cara. E por que o autoconhecimento? Porque cada um vai lidar de um jeito. Qual que é a melhor maneira? Mas não adianta eu te ensinar um método. Lide assim, assim, assado. Mas a sua mente não está preparada para isso. Eu tenho falado muito para os meus alunos e eu já fui esse cara, de buscar conhecimento, teoria. Mas se eu não aplicar isso, para que serve? Na realidade era frustração, porque pior do que não fazer é saber e não fazer. Né? Eu gosto de usar até o exemplo de saúde. Quais são os 3 pilares para a saúde física? Alimentação, exercício e sono. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo está no peso que gostaria, com a disposição que gostaria? Não. Então não é conhecimento, é mente, é mentalidade. Então por isso que a gente tem que buscar o autoconhecimento. E um outro ponto que tu falou, né, que o contrário de sucesso não é fracasso, né, é desistir, né, desistência. E hoje a gente vê no mundo corporativo e no mundo dos esportes aí, o índice de empresas que fecham no Brasil é gigantesco. O índice de divórcios. Gigantesco. Batendo recorde. Mas e o que é o... Aí nós estamos talvez de novo falando sobre o imediatismo que a gente vive, que quer tudo para ontem, né? Agora assim, se você pega uma empresa, meu negócio tem 85 anos. Cara, a quantidade de perrengues e problemas que a gente já viveu, talvez a empresa já não existisse mais, se a gente desistisse dela. Então, eu tenho escutado grandes empresários da região falar sobre isso, que realmente, cara, a falência de uma empresa, ela não é, e a gente viveu isso na pele, ela não é porque a empresa não serve mais. Tem algumas vezes que, cara, o mercado mudou, as coisas mudaram e a empresa realmente não... Ficou irrelevante. Ficou irrelevante. Agora, a grande maioria das vezes é porque a pessoa desiste dela realmente. E se você for ver a história de sucesso de cara, pode pegar todas. Vamos falar do Elon Musk aí, que é um empresário que tá. Ele já fundou muita coisa, cara. Só que ele não desistiu. Isso aqui, vamos lá, corrigiu a rota e vamos para frente, vamos fazer, e aí vai. E mesma coisa no mundo dos esportes, né? Eu já tive fases que eu tava treinando, regradinho, certinho, cara, o desenvolvimento vai acontecendo e tal. Daqui a pouco você para. Rotina, prioridades, momento. Exatamente, nós somos amadores aí, né? Lutando para ficar no amador ali, né, cara? Então tem momentos, cara, que o trabalho chama, que a família chama, que outras prioridades chamam, e a pessoa tem que ir para esse outro mundo. E aí quando você volta, tem um grande problema, porque você é submetido de novo às comparações, né? Porra, o cara tá retornando. O cara tava voando lá com a empresa, daqui a pouco deu um problema lá, o cara... E aí ele começa a se reinventar. E aí começa comparações nesse meio do caminho. Porra, bicho, eu já tive isso aí, né? Porra, cara, tu já pedalou muito melhor, hein, cara? Hoje tu tá meio mal, hein, cara? E não sei o que. Pois é, cara, né? Não mantive a sequência de treinos, é isso que acontece, né? O cara regride um pouco mesmo, né? Como a gente se manter motivado nesses momentos, mesmo escutando algumas coisas, ou mesmo o seu próprio psicológico te sabotando, porque daqui a pouco você tava, mas eu fazia treinos melhores, eu fazia esse mesmo percurso com tempos melhores, sem sofrer tanto. E como lá, dá uma dica pro pessoal aí, ó, tá retornando, tá, né, parou de um determinado momento, ou tá se reerguendo na corporação.
como manter motivação e deixar as comparações de lado, tanto que a comunidade faz de você, como o que você mesmo acaba fazendo. Começa aí, Lucas. Vejo na parte esportiva, assim, sempre vai ter o que a gente possa melhorar nela. A gente tem que um pouco desgarrar desses bloqueios de números, né? De 3, 5, 10 quilômetros, que é a distância que vai ter na Menegote Run. E pensar o seguinte, né? Vamos dar um exemplo assim, pô, congelei na melhor marca do 5K. Isso acontece, né? Vem essa regressão, o cara, putz, parei de treinar e tal. E se preocupa com os outros. Por que não melhorar no 1 km, entendeu? Vamos se dedicar para bater RPs lá, que também dão likes, né? No T1K. Faz ter 1 km mais forte, o melhor da tua vida. Você vai ter uma dedicação tão maior quanto a que poderia ter para os 5 km. Uma intensidade muito maior. No entanto, vai ter que se permitir isso, né? Claro, eu falando aqui é fácil, né? Simples. Porque a gente não quer sair do salto, né? A gente não quer regredir. De maneira alguma. E, de novo, está se preocupando com o meio externo. Pensando no meio corporativo também, né? Essa alusão, o que a gente faz? Eu penso o que vai manter motivado a continuar, né? Primeiro que no esporte é importante, que eu comentei antes ali, descansar antes de estar cansado. Você respeitar o ciclo, né? Me preparei durante 8, 10, 12, 20 semanas, extenuantes, tal. Cara, eu tenho que saber que eu sou humano, né? Sou mortal. Eu tenho que respirar, eu tenho que buscar o equilíbrio de novo, curtir também um pouquinho com a minha família, os amigos, tomar minha cervejinha, entendeu? Festar, tem que acontecer isso aí. O corpo precisa disso, né? A mente precisa para você se reconstruir. Mas é importante, sim, a médio e longo prazo, você mirar alguma coisa. Da mesma forma da indústria, né? Entregamos hoje essa xícara aqui, o que a gente vai fazer daqui a 3, 4 meses? Vai ser uma xícara agora com uma tampa. Da mesma forma a corrida, né? Se eu me preparei para 1 quilômetro, venci ela, tô cansado, descansar, corre lá na frente. Vamos mirar então, né? Vamos mirar aí no próximo evento, dia 29 de junho. Por que não? Entendeu? Eu tenho já uma meta, então, a médio e longo prazo. No entanto, saber que, para mim começar essa jornada de novo, eu tenho que esperar esse tempinho para descansar. Entendeu? E a ideia é matemática pura, né? Matemática da vida também. Quantos meses, quantas semanas eu vou precisar para voltar à minha forma lá atrás, que estava lá atrás, entendeu? Meu nível de performance altíssimo. Entendeu? É dessa forma que a gente lida lá. E mais uma vez, segurar a ansiedade, né? Bora. É um processo de novo. Isso é complicado, né? Volto a dizer, para nós, acho que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Mas eu sou igual você também, que já acordo felizão. Vamos para frente. Se o compromisso é daqui meia hora, tá tudo certo e vambora. Entendeu? Não tem tempo ruim. Mas muitos de nós não respondem assim, né? Muitos de nós... Tudo bem, né? Cada um... Na ansiedade, a gente tem que respeitar. Para esses, vem práticas hoje, né? Da respiração, prática do autoconhecimento. Hoje é o que tem que ser investido, entendeu? O aqui e agora. Só que também é uma batalha, né? Pra gente chegar nessa informação e que a galera se permita também, mais uma vez, essa melhora. Muito bom. Contigo, Fabiano. Como se manter motivado? Mesmo nesses momentos de turbulência, de comparação e... Primeiro, o Lucas já comentou, né? Visão de longo prazo. Qual é o meu porquê? O que eu quero para minha vida? Pelo que eu luto? Pelo que eu acordo todos os dias? Né? Não vamos nem falar de propósito agora. Vou falar o que eu almejo para minha família, para minha carreira, para minha vida, onde que eu quero morar. E eu dou uma dica simples, que é montar um quadro dos sonhos. Vocês têm quadro dos sonhos? Não ainda, mas tá no radar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. O meu tá no meu celular aqui, ó. Pô, que legal. Tá. Que tá o sonho de longo prazo que eu tenho. Eu já refiz meu quadro do sonho, porque eu já alcancei metas, sonhos. Então, e por quem que eu luto? Às vezes não é nem por mim. Às vezes é pela minha esposa, pelos meus filhos, por meu pai, minha mãe, sei lá. Ou pelo meu... Se eu tiver um propósito, se eu descobrir um propósito, melhor ainda. Né? De tipo, qual que é a minha missão aqui na Terra? Só que muitas pessoas se confundem em relação ao propósito de... eu só vou dar o meu melhor quando descobrir meu propósito. Tem muitas pessoas se travando por causa disso.
Entendi. Eu posso dar 2 definições de propósito aqui. Primeiro, o nosso propósito é honrar a Deus, honrar a nossa família e fazer a diferença na vida das pessoas. O que vai mudar para cada um? O como e a escala. Pronto. O outro, meu propósito é crescer, prosperar e transbordar na vida das pessoas. Mas primeiro eu preciso crescer. Para eu crescer, eu preciso me preparar, dar meu melhor. Então, uma dica para todo mundo é desenvolva a mentalidade de dar o seu melhor em tudo que você for fazer. Tudo. Mas aí escolha muito bem o que você vai fazer. Escolha as suas batalhas. Tenho falado muito para meus clientes, amigos, enfim. Cara, aprenda a dizer não. Se você está tentando fazer 10 coisas aí, não tem tempo, e aí tá ficando... Você faz 1, 2 bem, mas 8 meia boca. Não seria melhor fazer 5 bem feito? E esses meia boca até gera uma certa decepção no cara, porque ele não tá fazendo... Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. É isso aí. Ok, eu quero fazer os 10, mas eu vou, talvez, num primeiro momento, dedicar menos tempo. Eu falo para as pessoas, como desenvolver o hábito da atividade física, da leitura? Começa pequeno. Tipo, eu quero correr, mas eu tô com um físico péssimo. Vamos começar a caminhar. Qual que é a minha primeira meta? Dar a volta no quarteirão. Fechou. 10 minutos. Só que olha o que acontece com o cérebro do ser humano. Vou dar a volta no quarteirão. Tem muita gente que só vai dar a volta no quarteirão, mas outras vão falar... Depois que ela começa e dá a volta no quarteirão, ela fala, vou dar mais uma. É muito fácil. Vou dar mais uma. Então, a meta dela era dar uma volta no quarteirão, ela deu mais uma. Por quê? Porque ela já começou. Agora, se eu falar assim, vou fazer 1 hora de treino. Às vezes eu nem tenho 1 hora na minha agenda hoje. Agora, 10 minutos eu tenho. 1 hora eu não tenho. Então, o começo é desenvolver o hábito. Mas se manter motivado qual o seu porquê, o seu porquê, e o que você não aceita mais na sua vida. Isso é algo bem importante. O ser humano se move muito mais para fugir da dor do que para buscar o prazer. É difícil alcançar o sucesso, grandes resultados, você correr uma corrida de 100 km? Claro que é difícil, não vou dizer que não é. Se tornar um diretor, um líder, ser dono de empresa é mega desafiador. Mas viver na mediocridade também não é desafiador? Chegar dia 20 e eu não poder comprar mais nada porque eu não tenho mais dinheiro, ter que esperar o pagamento do outro mês. 60 milhões de brasileiros endividados, com dívidas. É fácil viver essa vida? Não, é difícil. Então, terrível. Não tô aqui falando frase de coach, mas vai ser difícil os dois lados. Tenha claro o seu porquê, por quem, o que você não aceita mais. E motivação é diária. Por isso, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que eu tenho usado muito, vigiar e orar. Então, vigiar primeiro, vem antes de orar. Então, vai ter dia que nós vamos se perder. Momentos que a gente vai se perder. Mas eu não posso sair... tive um dia ruim. Beleza, amanhã eu já tenho que estar de volta. É verdade. Não posso, porque se eu perder 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, daqui a pouco eu me perdi de vez. Aí eu me perdi de vez. Sensacional. Gente, que papo incrível. Agradeço vocês aí. Olha, passou 1 hora aqui voando que nem percebi. E sensacional. Parabéns para vocês aí, 2 grandes profissionais aí. Foi maravilhoso esse momento. Nós estamos chegando ao fim aí de mais um episódio. Espero que o conteúdo de hoje tenha servido para vocês. Deixo mais uma vez o convite para a Menegote Run Experience aí, que vocês possam ir lá experimentar esse mundo maravilhoso que é o mundo da corrida, do esporte, do lazer. A corrida, tô falando todo episódio que eu tô falando, é uma festa, na verdade. Vai ter as pessoas que vão estar lá, que vão buscar tempo e tal, mas a grande maioria vai lá para se divertir. É um ambiente super bacana, um ambiente de descontração. E isso foi uma coisa que, inclusive, me apaixonou no mundo da corrida. Então, convido todos vocês a estarem presentes dia 29 de junho. Vamos ter 3 km, 5 km, 10 km, 3 caminhar e corrida, ou 5, é só corrida? Não, se quiser ir lá caminhar, vai lá caminhar 5 também. Vai viver essa energia que é sensacional. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem deixar alguma mensagem? Bom, a mensagem é:
Entenda que o fracasso faz parte da jornada e se desafie. Talvez a corrida, quem está assistindo aqui nunca correu. Pô, vou lá fazer 3 km, 5 km, vou me preparar e eu vou fazer algo novo. Quantas pessoas que não fazem, que faz muito tempo que não faz algo diferente? E como é que eu vou evoluir se eu não tenho um desafio novo? Se eu não saio da minha zona de conforto, eu tô ali no meu automático todo dia. Então se permita. O Lucas falou essa frase, eu gosto muito. E aquela coisa assim, tem dúvida de como começar? Procura as assessorias de corrida. Não é fazer propaganda de assessoria de corrida, não, mas é porque eles fazem um trabalho incrível. Essa evolução que a gente tem, ela tem que ser uma evolução com responsabilidade também, para que não se machuque, para que entenda essa escala, essa rampa. Eu treinava sem assessoria antes. E era aquela loucura. Bora, correr. Quando eu comecei a treinar com uma assessoria, eu comecei a treinar muito mais leve, só que comecei a ter um resultado absurdo. Então, eu sou fã número 1, primeiro pela comunidade que vocês conseguem gerar, construir, né? É lindo de ver as assessorias de corrida, porque são famílias ali. Se constroem famílias, né? E segundo que, assim, a evolução, ela é mais leve, ela é mais inteligente, sabe? Uma forma de se evoluir com mais qualidade de vida. Assessoria de corrida, eu resumiria em qualidade de vida, para falar bem a verdade. Lucas, quer deixar uma mensagem? Para mim, assim, finalizar também, eu acho que o que eu deixo, né, de mensagem, né, para tudo na vida também, antes de você se sujeitar a algum desafio, que você primeiramente busque informações sobre ele, né, entenda qual é o tamanho do desafio, o quanto que você vai precisar de tempo para se dedicar a ele, para concluir, e depois aquela fase de dedicação, né, manter frequência, e respeitar o corpo. É isso aí. Esse é o detalhezinho, a cerejinha no bolo, sabe? Muito bom. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Gostou desse conteúdo? Compartilha aí já com os amigos, com a família, com o marido, com a esposa. Manda para geral aí. Muito obrigado. Fique atento aí aos próximos episódios e valeu!